Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Ligados pela História. Em nossa bagagem, muitos quilômetros e diversas narrativas. Pontos comuns e singularidades marcam o encontro das cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje te convidamos para um passeio a Santa Rita do Passa Quatro. Saímos pelo Trevão, pegamos a Anhanguera, prontos para 1 hora de estrada até o nosso destino final. De Ribeirão Preto a Santa Rita do Passa Quatro são 85 quilômetros. A Estância Climática tem um pouco mais de 27 mil habitantes e muita história para contar. Espera para ver! Nós iniciamos o nosso dia, como sempre, sendo recebidos pela Graziele, que é a gestora de cultura aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Grazi, muito prazer te conhecer de verdade, porque a gente já conversou bastante, para entender um pouquinho qual vai ser o nosso roteiro no dia de hoje. Para começar, Grazi, por que Estância Climática? Então, Santa Rita, ela tem, como vocês aqui podem perceber, é um clima muito ameno, um clima muito agradável, é muito arborizada, tem muitas cachoeiras, muitos rios, fica numa serra. Então, eu acredito que tudo isso compõe, para que a gente seja considerado uma estância climática, Nós temos uma vasta região, não só assim com arquiteturas, mas, sabe, as fazendas, a parte toda assim da terra ainda muito preservada. Então isso ajuda a gente a manter, ter esse clima, essa estância, esse nome. E é essa também o nosso desafio, permanecer sendo uma estância climática. E é tão verdade o que a Grazi está falando, que quando a gente sai da Anhanguera e pega a rodovia Zequinha de Abreu, você sente automaticamente, muito rápido, a mudança do clima. E assim que a gente chega aqui na praça, que é a praça principal da cidade, a Praça Zequinha de Abreu, a gente tem um conjunto arquitetônico bastante expressivo. Isso é importante para o município. Nossa, isso é muito importante. Isso tem que ser preservado, porque assim, na nossa região, cidades, onde, enfim, a gente vai, é muito difícil você ver ainda essa estrutura preservada, E Santa Rita tem o privilégio de ainda termos, não só aqui nesse quadrilátero, mas andando também em outras regiões da cidade, a gente ainda encontra essa arquitetura preservada. Então, assim, a gente luta para que isso ainda permaneça, porque também é um caminho para as pessoas virem e se sentirem assim, como você se sentiu, A hora que bateu os olhos, assim, poxa, que bonito isso. Então, assim, lógico, é o desenvolvimento, econômico também, a gente tem os espaços para isso, mas acho que isso também faz parte do desenvolvimento turístico, cultural, econômico, porque aí traz os turistas que querem estar numa cidade assim tranquila e não ver só aquela movimentação assim daquele centro, assim econômico que a gente fala, que é importante, mas também ter essa beleza aos olhos, pelo menos um lugar, um espaço onde você possa sentar e apreciar, isso, porque isso daqui, embora Santa Rita seja muito conhecida pela imigração italiana, foi fundado pelos portugueses. Então, preservar isso também é memória, a gente lembrar. Inclusive é esse calçamento, que é calçamento português. Isso, as pedrinhas que a gente chama de pedrinhas portuguesas, se vocês olharem, as calçadas todas, cada uma tem um desenho, ali ao redor, aqui, onde você for, você vai encontrar. É uma cultura muito forte, então eu acho que Santa Rita tem assim o dever de cuidar desse patrimônio. A gente vai falar muito sobre Zequinha de Abreu nessa nossa visita, porque ele é um filho querido do município, mas vamos começar contando um pouco do que tem de Zequinha nessa praça. O mural, as cinzas, conta pra gente. Isso, nós temos um mural, foi feito pelo Mirim, um artista plástico. O mural é muito legal porque mostra assim, Zequinha de Abreu passando pelo mundo. Então você encontra ali no mural vários pontos turísticos do mundo.
né, de vários lugares do mundo. É como se Santa Rita e a música de Zequinha caminhasse por todo mundo mesmo. A gente vai visitar o museu, falar um pouquinho sobre a banda, mas tem muita coisa na nossa agenda hoje. Temos. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Nossa primeira conversa foi com o senhor Argemiro. Ali aprendemos bastante sobre a história de Santa Rita do Passa Quatro e a força dos imigrantes. Tudo impresso nos muitos livros que ele publicou. O senhor Argemiro, ele é um personagem dessa história e ele é um personagem que especialmente registra e conta a história de outros personagens. Quantos livros já foram escritos, senhor Argemiro? São 18 livros, sim. Todos da história de Santa Rita. Sim. A primeira eu fiz sobre a história da chegada dos meus parentes da Itália, dos meus avós. E era um livro tão significante que uma ONG levou para a Itália e foi traduzido em italiano e eu tive que ir lá no lançamento dele. Ah, que dificuldade, hein, senhor Argemiro? Ir lá na Itália para fazer o lançamento do livro? Fiz um sacrifício danado. Viu? Que legal. Aí a partir daquilo eu fui contando história de outros personagens, mas sempre relacionada à história de Santa Rita. Tá, e aí o senhor tem cada livro sobre uma coisa ou todos os livros sobre várias coisas? Sobre várias coisas. Às vezes a gente aborda sobre um personagem da época e alguns deles é sobre crônica de acontecimento que teve na cidade, que eu participei. Acontecimento engraçado. Por exemplo, aquelas pessoas folclóricas que deixou a marca, principalmente de cidade pequenininha como a nossa, onde todo mundo conhece todo mundo, né? E faz sucesso porque todo mundo lembra desse personagem. Eu falo que a cidade pequena, tudo é pequeno, só a língua do povo que é grande, né? Isso não é bom dizer não, não vai dizer não. E eu pego todas aquelas historiazinhas e vou formando, algumas já se perderam no tempo. E quando a gente lembra em Santa Rita, qual a primeira história que vem à cabeça do senhor? Aqui a Santa Rita foi colonizada a princípio pelos mineiros que vieram do sul de Minas, né? A região de Pouso Alegre. E em 1988 teve um acontecimento que dividiu a cidade, a região nossa, em duas partes, que é a imigração italiana. Tanto é que os jornais da época tinham editais em italiano para atender a comunidade italiana. E eles transformaram em pouco tempo a cidade socialmente falando, a gastronomia, o trabalho, muito trabalho, e a partir deles começou a desenvolver muito, e isso atraiu muito. E também tem o Zequinha de Abreu, que viveu aqui um período, depois de 1920 foi embora, e ele é um personagem mundial, né? Tanto é que o Tico-Tico no Fubá, ele representa o Brasil quando um presidente vai no outro país, na homenagem, eles tocam o Tico-Tico no Fubá. E quando se refere ao Brasil, a partir de Walt Disney, em 1940, que ele deu esse status, né? E esse grande motivo, o Zequinha, Tico-Tico e a imigração italiana, que dá uma força moral na cidade. Muito por conta do próprio Zequinha de Abreu, do sucesso da música, o cinema em algum momento também foi importante em Santa Rita. Sim, sim. Desde do início do século passado tinha o cinematógrafo, que era o cinema mudo, e depois em 1952, aqui nesse lugar onde nós estamos, era a fazenda de um senhor que ele era apaixonado pelo cinema. Ele produziu 2 filmes aqui em Santa Rita. Foi a primeira vez que o cinema deixou, a produção cinematográfica, deixou o eixo São Paulo-Rio e foi produzido no interior. Que se tem notícia é a primeira. E 2 filmes não foi lá um sucesso. Né? Vou testar a memória do senhor. O senhor lembra o nome dos filmes? O primeiro chamava Da Terra Nasce o Ódio. E o segundo era uma história da colonização do café. Já lhe disse para não abrir o bico na frente dos outros. O que é água? Carlos e Mauro vão passar na garganta do boi. Estão trazendo muito gado. E a segunda era Fugitivos da Vida. Era uma história de uns andarilhos que saíram pelo mundo, tá? Esse fez mais sucesso.
Não devia comprar esta briga. Agora, é importante dizer que, além de um artista das letras, o senhor Argemiro é um artista das artes. Mostra aqui, esse aqui é o senhor, né, senhor Argemiro? Isso daqui, quando eu trabalhava na tipografia, antigamente tinha as máquinas manuais. E eu tenho um sobrinho que ele fez um charge, né? E representando eu lá, né? Há muito tempo eu queria conhecer o gigante Jequitibá que habita o Parque Estadual Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro. Na última vez que tentei, o lugar estava fechado para visita por causa da proliferação dos javaporcos, um animal híbrido do cruzamento do porco com o javali. Mas dessa vez deu certo e foi ótimo. Voltamos para a estrada em direção ao parque, agora acompanhados pela Graziela da Cultura e o Tarcísio do Turismo. Um profissional do parque nos guiou pelo trajeto estreito até a poderosa árvore de 600 anos. Conhecida como Patriarca, com 42 metros de altura e 4 de diâmetros, dizem ser a mais antiga árvore do estado de São Paulo. Nem somando todos os integrantes da nossa comitiva, foi possível abraçar o tronco do Jequitibá. Seriam necessárias 13 pessoas para um abraço completo. A emoção de estar perto dessa árvore se explica pelo poder da natureza. Dava mesmo vontade de se curvar à majestade de galhos e folhas. Alessandra, qual que é a importância de preservar ambientalmente aqui o Parque Vassununga? O Parque Vassununga, ele preserva ecossistemas naturais de muita beleza cênica e também de grande relevância ecológica. Aqui já foram registradas aproximadamente 420 espécies da fauna, distribuídas entre peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Em relação à flora, também possui grande diversidade e riqueza de espécies, né? Então, por exemplo, aqui nós encontramos o jequitibá rosa, palmito jussara, peroba rosa, dentre outras espécies. E o que é desenvolvido aqui no parque? Olha, aqui nós desenvolvemos pesquisas científicas e também atividades de educação ambiental com grupos escolares ou grupos de pessoas. Também temos atividades de recreação, né? Aí, de recreação de contato com a natureza e também de turismo ecológico. E as pessoas podem vir aos finais de semana? Sim, o parque é aberto todos os dias, das 7 da manhã às 17 horas. É necessário fazer um agendamento para fazer as trilhas, né, porque elas estão sendo guiadas por monitores e a entrada é gratuita. Prontos para irmos embora, nosso guia revelou existir um outro Jequitibá, descoberto mais recentemente, agora denominado Matriarca. Ele perguntou se queríamos conhecê-lo e a resposta foi imediata. Seguimos mais um pouco e lá estava ela, gigante, poderosa, soberana, matriarcal. Os atrativos naturais de Santa Rita do Passa Quatro são muitos. Arriscamos descer os mais de 200 degraus para ver as 3 quedas, onde no passado existia uma hidrelétrica. A descida não assustou porque todos queriam muito ver as quedas d'água, uma mais bonita do que a outra. Subir é que foi o desafio. Dessa vez, cansou muito. Mas muito mesmo, né, equipe? 225, 226, 227, 228. Nem deu tempo de descansar da subida difícil, outra emoção. Dessa vez, fomos até ao Cristo Redentor. Do alto, a vista chegava longe. Uma volta de 360 graus e muitas outras cidades podem ser observadas. O lugar aguarda vários projetos, como, por exemplo, a abertura de um restaurante com vista panorâmica.
Quem gosta de aventura, subir para depois saltar é uma ótima opção. Bem, esse não é o meu caso. Do lado extremo ao Cristo, um aglomerado de areia, parecendo dunas, passou a ser chamado de Deserto do Alemão. Com água e a infraestrutura de churrasco, o lugar virou atração para os moradores do município. Tarcísio, que está acompanhando a gente desde o começo, trouxe a gente até esse lugar. Como é que surge essa ideia de repente, conceber isso aqui como sendo um deserto e o Deserto do Alemão? Que história é essa? Então, como você disse, né, até estranho, você perguntou se essa areia é daqui mesmo, essa areia sempre esteve aqui, é a vegetação nativa do lugar. Foi uma doação, né, de um alemão, por isso que ficou Deserto do Alemão aqui, com esse nome. E as pessoas vêm até aqui os finais de semana? Todo final de semana vem pessoal aqui, vem a criançada, fica brincando, vai na água, rola aqui, fica empanado mesmo, eles gostam de ficar brincando aqui. Tem a parte dos quiosques ali também, com os banheiros, o pessoal faz churrasco. Aqui a diversão é essa. No caminho de volta para o centro, outro espaço com recurso natural, pronto para receber novas ideias de lazer e turismo. O lago não só refresca do calor, como reúne quem gosta de pescar, caminhar e apreciar o verde e a água. Depois de muito passear, uma parada essencial para contar a história da devoção a Santa Rita. Padre, impossível não entrar aqui e se impressionar, né, com a beleza, né, que esse santuário guarda. Qual é a história desse lugar, dessa igreja, desse santuário? Então, esse santuário que foi há pouco tempo elevado assim, não é? É uma igreja no estilo semigótico ou médio gótico, não é o gótico flamejante. É um templo que guarda toda a devoção deste povo à grande taumaturga Santa Rita de Cássia, não é? Ela chegou, na verdade, aqui ainda beata, porque a paróquia ela foi instalada em 1859, o município em 1860. Santa Rita de Cássia foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. Portanto, basicamente, ela chega aqui 50 anos antes de ser canonicamente estabelecida como santa da Igreja Católica. Chega como beata. Isso, uma grande curiosidade, penso que é um fato único, né, para dizer e sustentar essa grande devoção do nosso povo por Santa Rita de Cássia. Claro, aí teve todo o processo evolutivo, né, de transformação em paróquia. Então nós pertencemos a São Simão, a Descalvado, a Casa Branca, não é, a Mococa, até a paróquia ser totalmente desvinculada dessas outras paróquias. E depois foi construído então este templo, que foi iniciado em 1913. E entregue ao povo em 1951, na verdade, totalmente pintada, né, pelo artista Biagini, né, bem conhecido. Ela guarda em suas paredes, né, essas pinturas e nós temos no alto do frontão algumas figuras catequéticas sobre as virtudes teologais, né, a esperança, a fé, a caridade, mas também as outras virtudes como a temperança, né, e assim por diante. O templo guarda aqui algumas relíquias, né, inerentes ao corpo de Santa Rita, como o fragmento dos seus ossos, parte de suas vestimentas, né, terra de Cássia. E também, recentemente, o ano passado, nós conseguimos o simulacro, que é uma réplica, digamos assim, do seu corpo em Cássia, que está incorrupto. E nesse corpo foi agregado também algumas outras relíquias importantes, né, vindas de Cássia, né? Além dela trazer o escapulário no próprio corpo, né, na sua vestimenta, que é uma peça de tecido estado no corpo dela por mais de um ano, né, no corpo original, claro. Ela traz alguns grãos de uva do grande milagre da videira, né, e traz ainda um espinho do roseral de Santa Rita
e assim então congrega um espaço devocional. Em termos de celebrações, né, para poder trazer essa conexão entre a religiosidade e o próprio povo de Santa Rita, quais são esses momentos ao longo do ano que vocês celebram? O grande momento celebrativo em honra de Santa Rita é, obviamente, no período da sua festa litúrgica, que é no dia 22 de maio. Né? Temos sempre o tríduo que antecede, né, e a grande festa no dia. O passarinho, que segundo consta, visita a igreja todos os dias, não se intimidou somente porque estávamos ali. A estância climática, que guarda muitas histórias, como a dos imigrantes que chegaram de trem, guarda também a referência musical de Zequinha de Abreu. E, de repente, tudo parece estar muito próximo. Esse lugar totalmente vazio hoje é ocupado uma vez por ano pela população de Santa Rita do Passa Quatro para celebrar a imigração durante a festa italiana. Logo mais atrás, a gente tem a estação, onde abriga o Museu Zequinha de Abreu. Antes estação de trem e depois Museu Zequinha de Abreu. Grazi, quando é que essas histórias se cruzam, né, entre Zequinha e um pouco da estação, um pouco da questão do trem? Então, na verdade, tem uma curiosidade assim que liga, né, as duas histórias, que é quando Zequinha de Abreu ele escreve uma valsa, né, a valsa branca, que foi feita para a filha do chefe da estação. Né, na época. Inclusive é até interessante falar sobre isso, porque muito se fala sobre a Branca e o Zequinha, até às vezes em filmes, né, foi colocado que eles tiveram um romance, alguma coisa assim, mas não teve nada a ver. Bonito. Sempre gostei desta valsa. Por falar nisso, você sabe que mandou essa música para o Vitale sem nome? É preciso arranjar um nome para ela. Branca. A Branca era uma adolescente e era uma menina muito doce. Inclusive, ela relata, né? Nós temos até esse relato em recorte de jornal, tudo, de como era essa amizade, né? Do Zequinha ali com o chefe da estação. E ele vê na Branca essa doçura. E aí ele escreve, então, ele compõe para ela, né, essa valsa branca. Existe uma relação de pertencimento entre o morador de Santa Rita do Passa Quatro e a história de Zequinha de Abreu. Isso está bem claro? Sim, sim, porque Zequinha de Abreu, na verdade, Santa Rita do Passa Quatro, o nome dela acabou que sendo elevado, exaltado para o mundo todo a partir, né, da história de Zequinha, da composição dele, sobretudo a mais famosa, que é a Tico Tico no Fubá. Né? Na verdade, ela foi levada até pelo Walt Disney, né, através de um desenho, por Carmen Miranda, né, através do cinema, lá em Hollywood, né, no filme Copacabana. Então, começou assim, a estourar nesse sentido. Porém, Zequinha, ele escreveu mais de 120 composições. Então, ele, assim, do estado aqui de São Paulo, né, do período dele, ele é um ícone para a época. Também nada mais brasileiro do que Tico Tico no Fubá, né? De fato, é uma brasilidade a toda a prova. Então, ele é tanto de vocês como ele é de todos nós brasileiros. Exatamente. Ele é nosso, ele é do Brasil, ele é do mundo, porque orquestras, né, do mundo afora tocam o Tico Tico no Fubá, sobretudo às vezes no final, né, quando pede bis para a orquestra, alguma coisa assim, eles tocam o Tico Tico justamente por trazer essa alegria assim tão ingênua mesmo, né? Porque toca e a gente tem vontade de ficar pulando, dançando esse chorinho, né? E também a questão de Tico Tico no Fubá virar cinema, virar filme. Sim. Também enaltece mais ainda. Sim, porque é aquilo, né? Ele sai daqui, ele não para em Santa Rita, né? Então, você vê a importância porque até filme foi feito da vida,
de Zequinha de Abreu, né? Então, e não só um filme, mas documentários também foram sendo feitos, e aí é aonde foi se difundindo. Então, esse museu, né, essa história, a gente tem que cuidar, né, tem que preservar, mas começar daqui de Santa Rita também, porque às vezes a gente fala Zequinha, 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 mas se perde um pouquinho a sua história, a sua essência, acaba que às vezes o pessoal de fora acaba exaltando até mais, às vezes, do que nós próprios aqui, né? Então a gente tem assim uma função, né, uma obrigação de manter isso. E junto com ele, é lógico, não se fecha só em Zequinha, né? Então aqui nós temos vários Zequinhas, né? Vários músicos, é uma cidade muito musical, muito artística, né? Então a gente tem que desenvolver mesmo. Ele talvez seja assim, o nome, o expoente assim, né, de um renome bem grande, porém não se fecha nele. Tem, né, outros, como eu falei, outros Zequinhas espalhados. Bom para vocês, né? Com certeza. Vamos mostrar o que o museu guarda? Vamos. Olha, de verdade, é emocionante você tocar, você ver, né, até ouvir, né, o barulho do piano, em que Zequinha de Abreu fez muitas composições, porque esse de fato foi dele. Sim, esse piano foi de Zequinha de Abreu. Ele foi doado oficialmente no dia 22 de novembro deste ano, e aliás numa data muito emblemática, porque dia 22 de novembro é o dia do músico, né? Então a Associação Amigos do Museu fez essa doação, né, para a prefeitura, aqui para o museu, para que a gente possa preservar, né, essa história. E Zequinha, assim, ele tocava muito piano no cinema mudo, né? Aqui inclusive tinha o Cinema Smart, que ele ficava tocando, né, enquanto passava os filmes, assim. Então tem muita história, onde ele ensinou muitos alunos aí. E Zequinha de Abreu tocar piano, compor, era uma coisa que contrariava o pai dele. Sim, a família dele, na verdade, via a arte, o ser pianista, não com bons olhares, né? Então, o pai queria que ele fosse médico, a mãe que ele fosse padre, mas Zequinha, ele deixa o seminário, né? Deixa a escola lá, e engraçado que quando ele sai do seminário e volta para Santa Rita, ele escreve a primeira composição dele, que é Flor de Estrada. Então, ali ele começa o processo de criação dele, a partir do momento que ele fala: é isso que eu quero seguir a arte, vou ouvir meu coração, e foi assim. Eba, né? Ainda bem que ele fez isso. Para o benefício dos brasileiros e da boa música, a gente tem um Zequinha de Abreu para poder celebrar. Esse quadro tem uma história para contar, né? Tem uma história para contar. Aqui, né, Banda Musical Zequinha de Abreu, foi inaugurada em 1934. Mas como que foi feito, né? Zequinha, na verdade, nessa época não morava mais aqui em Santa Rita, né? Ele foi para São Paulo em 1920. Lá ele permaneceu, né, vendendo as partituras, trabalhando lá. E aí a banda, os músicos daqui de Santa Rita queriam homenagear, né, o Zequinha de Abreu já em vida. Então, em 1934, eles fazem oficialmente, né, essa inauguração da banda. Então, em 34 ele vem para cá, passa alguns dias aqui, né, retorna para São Paulo, mas foi a última vez que ele vem a Santa Rita, porque aí em 35 ele falece em São Paulo. Então, assim, deu tempo, vamos dizer assim, né, dele ser homenageado em vida por tudo que ele fez para a nossa cidade e para os músicos, né, da nossa cidade. E falando no Zequinha como uma referência musical, né, a gente tem outros nomes que merecem destaque na cidade de Santa Rita. Sim, temos muitos nomes, né? Mas tem um nome em específico que não é muito falado, que é do Acendino Teodoro Nogueira. O Acendino, ele é de 1903, né?
e ele nasceu, né? E ele foi o precursor da viola caipira introduzida na parte erudita. Então, é um santarritense que conseguiu introduzir a viola caipira na música erudita. Então, ele transcrevia, né, ele transcreveu as músicas de Bach. Ele foi premiado na Bélgica, ele passou num concurso com um quarteto que ele criou, né? Então, assim, é um nome a ser também exaltado. E o legal, assim, da história entre Zequinha e ele é que quando ele começou na música, aos 7 anos, o Acendino, o pai dele falou: a primeira música, eu quero uma valsa de Zequinha de Abreu. Então, o professor, né, ensinou ele, foi através de um violino primeiro, né, depois que ele partiu para a viola. Então, acho legal falar do Acendino também, porque pouco se é registrado, né, pouco é se falado dele na nossa cidade. E ele foi uma pessoa bem assim, interessante. Lá fora, muitos é considerado Vila Lobos, né? Considerado assim uma referência comparado ao Vila Lobos. E a gente, enquanto fala, ouve alguns, né, acordes musicais, que logo aqui do nosso lado a gente tem a Casa da Banda? Isso, a Casa da Banda, professor Otávio Bueno de Camargo. O professor também, Otávio, um excelente músico, um excelente maestro, né? Que também elevou a banda musical Zequinha de Abreu juntamente com outros maestros. E nós temos até hoje, preserva, né? A banda permanece e é isso, continuar levando a música, não pode acabar esse legado. Tocando há 30 anos, professora há muito tempo. Como é que é essa relação de ensinar a música? Já é um hábito, já é a princípio, né? Comecei com 6 anos de idade no piano clássico, depois pro violão, a paixão pelas cordas surgiu, né? O início foi minha mãe que colocou no piano, assim, tipo, a criança mostra, eu quero aprender música. Qual instrumento você quer? Vamos no piano. Fui. Mas a minha paixão sempre foi cordas, mas eu adoro piano, acordeon, eu toco bastante instrumentos, né? Mas minha paixão é cordas até hoje. E como é que é esse projeto da banda? O projeto da banda a banda Zequinha de Abreu existe, né? Já há algum tempo, e a minha função é renovar os músicos. Eu pego crianças e adolescentes e idosos também, né? Iniciantes, e faço um trabalho musical em conjunto com o maestro Marcel, né? E com a nossa diretora, e nós estamos fazendo um projeto novo, né? De renová-la, de crescer a banda, né? E essa renovação está acontecendo? Sim, sim, está. O João é um bom aluno? Sim, sempre foi. Tanto que eu trouxe ele para a banda porque eu falei, vamos aproveitar os talentos. Ele faz aula no meu conservatório e eu falei, incentivei ele a vir para a casa da banda tocar um instrumento de sopro. Maravilha. Zequinha de Abreu é sempre uma referência para essa moçada? Sempre, como Ernesto Nazaré e os demais compositores brasileiros também. João, você toca a 6 piano, depois você toca também quais outros instrumentos? Violino e trompete também. E o que te levou para a música? Olha, principalmente foi um incentivo da cultura aqui no Brasil e também por conta da minha professora e a todos meus amigos também, e pela minha paixão por música. Algum estilo especial? Eu gosto muito de clássica. E toca um Zequinha de Abreu? Estou aprendendo. No piano e no trompete. E o que você quer com a música? É um prazer pessoal ou é uma vista meio que profissional? Os dois principalmente, mas eu queria muito transmitir uma sensação muito boa e para todo mundo que estiver ouvindo, para todos ficarem muito felizes, assim, e ter uma sensação boa ouvindo minha música. E tocar 3 instrumentos acrescenta ao músico? Isso acrescenta demais e muito conhecimento, além de facilidade, caso eu queira aprender algum outro, e aumenta mais ainda a minha paixão por música.
Se você ainda não foi, vá abraçar o Jequitibá Patriarca. Esse encontro com a natureza ajuda a redimensionar o papel da humanidade. Até o próximo Ligados pela História.